O governo federal e o Congresso Nacional que vamos eleger neste ano colocarão em xeque a relação de Deus com o Brasil e o seu povo. Atenção! Cuidado! Em documento divulgado pela CNBB, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini nos alerta: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus definiu bem a autonomia e o respeito que deve haver entre a política, César, e a religião, Deus. Por isto, a Igreja não se posiciona nem faz campanha a favor de nenhum partido ou candidato, mas faz parte da sua missão zelar para o que é de Deus não seja manipulado ou usurpado por César, e vice-versa. Ou seja, embora política e religião não devam se misturar, nós temos que nos submeter às leis humanas e às leis divinas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, se as leis se conflitarem, a qual devemos nos sujeitar? Cuidado, preste atenção. Estou saindo impressionado com a sinceridade, com as convicções da candidata Dilma Rousseff. Vou apoiá-la nesse final de campanha. Olha, o momento que nós tivemos com a ministra Dilma foi muito esclarecedor. Para mim, foi muito positivo e para o meio evangélico também. Algumas mentiras que estavam sendo lançadas contra a ministra. Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja. A descriminalização. Ficou esclarecidas e a ministra mostrou uma cristã verdadeira, uma pessoa que se posiciona ao lado de Jesus Cristo e dentro dos valores da democracia. Graças a Deus por isso e graças a Deus por esse momento. E você que está em casa, você não pode deixar de dar o seu voto. Não aceite as mentiras que estão dizendo sobre a ministra. Eu queria fazer algumas questões que a gente não gostaria se a senhora puder responder rápido, mais um bate-bola, coisa que a gente não gostaria que ficasse fora. Como é que a senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. Boa pergunta do leitor aqui, vai pegar com você lá depois, hein? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja. A descriminalização. Descriminalização do aborto. O artigo 124 do Código Penal diz que provocar aborto em si mesma ou permitir que lhe seja provocado é crime, com detenção de 1 a 3 anos. Projeto de Lei 1135/91 em discussão no Congresso Nacional suprime o artigo 124 do Código Penal, ou seja, o aborto deixa de ser crime. O PT aprovou em seu Congresso Nacional uma resolução sobre as mulheres pedindo descriminalização do aborto. Cerca de 70% dos votos foram favoráveis. E a questão é essa, é a eleição. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar e ela poderá mudar para o pior, para o lado pior. Se nesse segundo turno, eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro, podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum, podem me processar. Se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Deixando bem claro. Não votei e não vou votar. Porque eu sou a favor da vida. Sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos
só vão ter 1 hora de programação. Imagina a Canção Nova só tendo 1 hora de programação. E as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Podem me prender. Podem me processar. Podem me matar. Nunca vou celebrar. Porque a igreja não quer. Para o inferno eu não quero ir. Não quero favores de ninguém. O meu favor vem do céu, a providência. É a providência que me providencia. E se não providenciar, não tem problema. Se tiver de morrer de fome, eu morrerei de fome. Pela igreja de Nosso Senhor Jesus. O segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos que adoram e dizem que adoram nosso Senhor Jesus Cristo e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Imagina só, se evangélicos estão se pronunciando, até atores, atrizes estão se pronunciando, estão com medo do que pode vir no futuro. Como é que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, numa boa, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, que perca tudo. Só nós não podemos perder Jesus Cristo nessa vida. O que nós queremos hoje? O que nós queremos hoje é que estes segmentos, todos os segmentos religiosos que aqui se faz presente, e os que já têm ciência daquele entendimento, através da imprensa, que divulgou de forma extraordinária, o que nós queremos hoje é que nessa reta de chegada, cada um de nós, não fiquemos inertes e bem passivos diante das acusações e das infâmias que procuram de qualquer maneira atingir ao presidente Lula e atingir a ministra Dilma, que já nos provaram. Acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. A reunião foi extraordinária. Nós aqui nos reunimos e reiteramos o nosso apoio. Procuramos também a incentivar a toda a liderança religiosa, evangélica, cristã, a evidenciar esforços nesses últimos dias. A ministra reiterou o seu posicionamento em vários pontos que aqui foi interrogada, principalmente com relação à questão do aborto. Ela foi clara em dizer que era contra o aborto. Acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. Se havia alguma dúvida de algum dos líderes que aqui se fizeram representar, hoje praticamente todos demos as mãos. Casamento gay. A Lei 1151 de 1995, da então deputada Marta Suplicy, que é candidata ao Senado por São Paulo, deverá entrar em votação no Congresso. Ou você tem dúvida disso? Antes do casamento gay, deve vir a lei da homofobia, já aprovada na Câmara, que agora será discutida no Senado. A qualquer pessoa jurídica, como as igrejas, que por seus agentes, padres, pastores, empregados, dirigentes, bispos, arcebispos, presidentes, promoverem, permitirem ou concorrerem para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual, serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal. Agora, junte as duas leis e veja o que pode acontecer se dois homossexuais quiserem casar na sua igreja. Porém, o governo propõe outros conflitos com a ordenança bíblica. A alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente,
para estabelecer o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nenhum de nós concorda com a violência contra crianças, mas esse projeto não se refere à violência, e sim à correção, disciplina e educação, contrariando inúmeras orientações da Bíblia. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Quem não castiga o filho não o ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo, ou seja, enquanto é criança ou adolescente. O projeto do governo conflita com a Bíblia e diminui ainda mais a autoridade dos pais e professores sobre os filhos. E daí acontece isso. E agora, sabendo disso tudo, como você vai votar?